Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Este vídeo aqui é um vídeo curto, acredito que é entre 13, 15, 16 minutos no máximo, e é para apresentar aos irmãos os assuntos das nossas aulas semanais que vão se iniciar agora em janeiro próximo. Nós falaremos neste primeiro trimestre de 2025 sobre a defesa da fé. É um estudo muito importante porque será através desses estudos, meus irmãos, que nós entenderemos melhor sobre a fé cristã e como nós podemos lidar com as heresias que se apresentam aí diariamente atacando esta mesma fé, né? Ou seja, nós aprenderemos um pouco sobre, aliás, acho que aprenderemos bastante sobre apologética, que é o estudo que defende a fé com argumentos racionais, com argumentos equilibrados. É desta maneira, ele visa, a apologética, meus amados, visa responder perguntas que podem afastar as pessoas de Deus. São perguntas também que vêm, que acabam querendo destruir a nossa fé. Então a apologética visa também rebater críticas que tentam desmerecer a veracidade, meus irmãos, da Escritura Sagrada. Irmãos, nós que continuamos hoje e em muitos casos combatendo heresias muito antigas, meus irmãos. Elas são antigas, mas elas vêm e se apresentam com uma roupagem nova, elas vêm aí com uma nova aparência, com algumas modernizações, não é verdade? Mas estes estudos, meus amados, desse primeiro trimestre de 2025, são extremamente importantes e necessários para nós cristãos. Nós estaremos, através do proposto pelo mestre Ezequias Soares, ele é mestre em apologética, tem livros escritos, então nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre a fé e sobre os entendimentos heréticos sobre ela, meus irmãos. São 13 capítulos que nos ensinarão o que está fundamentado na Escritura Sagrada e o que é heresia em cada ponto doutrinário. Entendam isso, meus amados. Nessas aulas serão refutados os argumentos daqueles heresiarcas antigos e dos seus seguidores que estão aí hoje tentando destruir a Escritura. E mostraremos claramente também a diferença entre ortodoxia e heresia à luz da Bíblia. Meu irmão, este é um trimestre único, pois posso garantir a vocês, muito pouco ou quase nada se fala sobre isso nas igrejas. Principalmente de uma forma aprofundada, como nós falaremos nestes nossos estudos aqui do primeiro trimestre, né? Então vamos lá, a revista que nós estaremos apresentando aos irmãos e os estudos serão esses aqui. Nós estaremos falando sobre Em Defesa da Fé Cristã. E o complemento aqui diz: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, meus amados. São 13 lições. Se você pausar o seu vídeo, você vai poder ter a visão das lições que são. Ok? Basta pausar o vídeo. E vamos iniciar a exposição dessas 13 lições. A primeira lição, meus amados, ela fala sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, nesta primeira lição, nós estaremos apresentando para vocês o que? A apologética, os seus conceitos e a necessidade do seu estudo em nossas igrejas, porque ela ensina sobre e explica o sentido das seitas e heresias. E ele vai e esclarece tudo isso à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Não fica dúvida nenhuma, meus amados. Nós falaremos sobre as heresias e as suas ameaças, a unidade da igreja, também sobre falsos doutrinadores que pregam heresias, né? A segunda lição fala sobre nós sermos cristãos, somos cristãos. Nessa segunda aula com esse título, nós veremos que o cristianismo, meus amados, não é judaísmo.
nós aprenderemos também que é isso, aprenderemos também o que é isso, tá? O que é isso, o que é judaísmo, porque poucos cristãos conhecem, tá? Então, eu posso dizer até assim, né, que embora isto já venha desde o início da igreja, poucas pessoas conhecem e sabem realmente o que é. Nós falaremos também sobre o livro de Gálatas. Paulo chamou os Gálatas de desertores, né? Então nós falaremos sobre isso, falaremos também sobre o concílio de Jerusalém, bem como da atual tendência judaizante que está acontecendo nas igrejas. Nós vemos aí o toque de chofar, entre tantas outras coisas. Nós vemos aí nas igrejas sendo colocado a Arca da Aliança. Meus amados, nós falaremos sobre tudo isso durante as aulas, não adianta eu já querer me antecipar aqui. Nós temos aqui a terceira lição que fala sobre a encarnação do Verbo. Então nós teremos respostas a todas as heresias que falam sobre Deus. Meus irmãos, existem heresias que negam a encarnação do Filho de Deus. Vocês sabiam? O gnosticismo, as suas principais crenças. Nós falaremos sobre a luta dos pais da igreja contra tudo isso. Falaremos bastante sobre o apóstolo João e a encarnação de Jesus. Também como as heresias gnósticas, meus amados, elas se revelam hoje através de crenças inadequadas apresentadas a nós. Nós falaremos também sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, do Alcorão, do Talmud. São muitos assuntos mesmo. A nossa quarta lição diz que Deus é triuno. Ela diz que Deus é triuno. É basicamente a continuação da lição número 3. Então nós veremos que sim, ele é triuno e como a Escritura apresenta esta trindade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós falaremos também sobre o monarquismo, sobre o unicismo e sobre os ensinos antigos e atuais que eles apresentam. Veremos algumas questões que são de fato heréticas e veremos algumas outras que são apenas secundárias, inadequadas, secundárias. Né? A quinta lição, meus amados, mostra que Jesus é Deus. Então, da quinta lição até a lição número 8, nós veremos que Jesus ele é de fato Deus, né? Nós veremos a sua doutrina, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós falaremos sobre seus atributos absolutos e sobre a heresia que nega a sua divindade. Falaremos sobre os monarquianistas dinâmicos, sobre arianismo, inclusive sobre isso tudo na atualidade e sobre também o Concílio de Nicéia. Apresentaremos alguns dados aos irmãos. Falaremos também sobre as testemunhas de Jeová. Eles escolhem, sobre a escolha, vamos falar assim, sobre a escolha de textos para negar a divindade de Cristo. Também falaremos um pouquinho sobre os muçulmanos. Muito assunto, meus amados. A sexta lição, que é a continuação da quinta, praticamente, nós falamos que o Filho é igual com o Pai. Então, a sexta lição, meus amados, nós veremos ali a sua unigenicidade, nós veremos sobre a sua geração, sobre a sua filiação eterna em Cristo, além da fundamentação nas Escrituras sobre tudo isso. Falaremos sobre a heresia do subordinacionismo. É muito interessante isso, inclusive nos dias atuais, aonde a mente das pessoas vão, meus amados, com todas essas coisas. Falaremos também sobre Orígenes, né? Ele foi um teólogo com ideias neoplatônicas na sua época, é claro, ele era considerado um teólogo, tá? Mas na sua época, hoje em dia, ele é considerado um herege. Nós iremos aprender sobre ele bastante e sobre estas coisas muito também. A nossa sétima lição, ela fala sobre a natureza humana e divina de Jesus. A natureza humana e divina de Jesus. Então ela vai nos falar que Deus, Jesus, ele é 100% homem e também é 100%
Deus, nós buscaremos deixar isto muito claro e provado, porque muitos perguntam, como é que pode ser? Será? É dessa maneira que as pessoas aí fora se colocam assim, e às vezes nos contestam, buscam nos espremer aí, e nós ficamos sem resposta. Então, meus irmãos, nesta lição nós aprenderemos, nós falaremos ali também sobre o nestorianismo, sobre o monofisismo. Parece muito difícil, mas não tenham dúvida, vai ficar muito claro para os irmãos. A oitava e a última lição dessa série, da quinta até a última, diz que Jesus viveu a experiência humana. Nós falaremos ali sobre a sua infância, sobre a sua vida social e as heresias que existem que negam também a sua humanidade, o monoteísmo. Então nós estaremos expondo muita coisa para os irmãos. A lição número 9 diz: quem é o Espírito Santo? Meus amados, todos nós sabemos que ele é o Consolador, mas nós vamos aprender sobre a sua deidade, sobre os seus atributos, falaremos sobre ele e toda a Escritura, em toda a Escritura falaremos sobre ele, desde Gênesis até Apocalipse, mostrando textos e contextos sobre as suas obras e atributos, sobre a sua personalidade. Nós falaremos também sobre heresias novas e velhas sobre ele, falaremos da relação entre as testemunhas de Jeová, o islamismo e o Espírito Santo. Eu acredito que esta aula, a aula de número 9, será que nós mais teremos textos postos para os irmãos para que seja feita consulta pelos irmãos. A lição número 10, meus amados, a lição número 10, ela fala que o pecado corrompeu a natureza humana. Ou seja, nós estaremos falando sobre a martiologia, que é uma doutrina, né? Ou seja, é a doutrina que estuda o pecado. Nós estaremos falando de toda a sua extensão, desde o Éden, sim, na sequência, até o pecado chegar a atingir toda a humanidade e chegar aos nossos dias de hoje. Falaremos também sobre a heresia que nega esse advento do pecado, ou seja, o pelagianismo ou o semi-pelagianismo, e mais um pouco também falaremos ali sobre islamismo, mas aí nós vamos só dar uma resvalada. Aí nós vamos à lição número 11, que fala que a salvação não é obra humana. Meus amados, todos nós sabemos que a salvação ela vem pela graça de Deus. Só que nós vamos nos aprofundar nisso, nós vamos entender toda a dinâmica da salvação, inclusive sobre as soteriologias inadequadas do passado. Vocês sabiam que existiu e teve isso? Estudaremos essas coisas. Então é um estudo completo sobre a defesa da fé cristã, meus amados. A lição número 12 fala que a igreja tem uma natureza organizacional. Então nós vamos falar de Tito, nós vamos falar das igrejas de Creta, nós vamos falar também que a igreja, ela, em sua natureza, o que em sua natureza ela de fato é. Nós vamos falar sobre a sua institucionalidade na Escritura Sagrada. Veremos, irmãos, que nós não somos igreja por acaso, nós já falamos isso em outras aulas, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Nós vamos ver que há um governo espiritual da Igreja de Cristo, veremos as questões antigas e atuais a respeito de todas essas coisas. E por fim, meus amados, a lição número 13, sobre perseverando na fé de Cristo, sobre perseverar na fé em Cristo. Então nós vamos aprender que mesmo diante de tantas heresias, meus amados, nós vamos ter que perseverar na fé. Nós falaremos aqui nesta última aula sobre a exortação que Paulo fez, sobre a crise religiosa que está acontecendo no nosso tempo. Nós veremos que é preciso ter as Escrituras como fundamento e falaremos um pouco mais sobre os muçulmanos, sobre os mórmons, sobre as testemunhas de Jeová. Como nós podemos ver, meus amados, será um trimestre muito dinâmico e enriquecedor. Não percam, não se deem ao luxo de deixar de participar. É muito importante aprendermos isso, porque nós não vemos isso em muitas igrejas por aí, meus amados. E hoje nós teremos, hoje não, a
partir desse primeiro trimestre de 2025, nós teremos estudos a respeito destas coisas. Né? Muito poucas igrejas falam sobre isso, não tenham dúvida disso. Tá? Nós vamos tirar muitas dúvidas, nós aprenderemos muita coisa sobre a nossa fé. Que Deus te abençoe e permita esta interação neste ano de 2025 com os nossos ensinos, com os ensinos das escolas bíblicas dominicais. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e espero vê-los lá.